janeiro de 2024 do Programa de Capacitação Complementar em Endoscopia Avançada da Via Biliar e Pancreática. E hoje a gente tem um tema extremamente interessante, um tema que por muitos e muitos anos alavancou a ecoendoscopia no mundo, né? E ainda tem trazido muita polêmica, que é a pancreatite aguda sem causa aparente, né? Onde uma das causas é a presença de pequenos cálculos que não são identificados pelos exames de imagem. Eu me lembro que a minha tese de mestrado, que foi apresentada à Santa Casa de São Paulo em 1998, ela era uma tese que falava sobre pancreatite aguda sem causa aparente e o diagnóstico da microcolecistolitise. E realmente esse trabalho é um trabalho interessante porque ele mostrou um consenso de definição, né, sobre o que é barro biliar, sobre o que é microlitíase, né, como possível causa da pancreatite aguda. Depois dessa aula, eu vou até mostrar para vocês a tese de mestrado, né? São 10 diapositivos que eu vou mostrar para vocês as imagens, né? Que a gente fez naquela época. Isso é apenas para vocês terem noção. Nós apresentamos essa tese em 1998, né? Na Santa Casa de São Paulo, o programa de pós-graduação. Mas a gente, como todo bom brasileiro, né, só publicou depois de muitos anos, quase praticamente 11 anos depois que a gente publicou essa tese. Então, eu quero que a Bruna nos mostre aí quais foram as definições de consenso, né, do que é barro biliar e do que é microlitíase, como possível causa da pancreatite aguda, para que depois nós possamos discutir, porque eu acho que esse é um tema muito interessante, muito atual e que tem tido uma efervescência um tanto quanto imperiosa aqui, né, principalmente no estado de São Paulo, porque muita gente tem dado esse diagnóstico e no final não se encontra absolutamente nada, né? E tem gerado, inclusive, junto ao CRM, da qual eu faço parte, né, tem gerado alguns processos. E eu acho que esse é um tema extremamente atual e que vale a pena a gente ter essa idealização de qual que é a real definição, né, definição ultrassonográfica em relação ao barro biliar e à microlitíase. Então, por favor, Bruna, pode ficar bem à vontade para apresentar esse trabalho, que eu acho que é um trabalho que vai ser extremamente proveitoso para a gente. Bom dia a todos. Então, esse trabalho foi publicado no ano passado e é um trabalho que foi conduzido na Universidade de Munique. A possibilidade desses cálculos pequenos saírem da vesícula para as vias biliares e causar pancreatite, ela foi considerada pela primeira vez em 1901 por Opie. Depois, cerca de 90 anos depois, com a introdução principalmente da ecoendoscopia, que é um exame que apresenta uma sensibilidade expressivamente maior do que o ultrassom abdominal convencional, a presença do barro biliar e da microlitíase, ela realmente se consolidou como uma possível causa de pancreatite aguda. Hoje, inclusive, os guidelines eles consideram que, dentro de um contexto de um quadro de pancreatite, caso seja identificada a presença de doença calculosa biliar, essa deve ser a principal etiologia a ser considerada, ficando as outras causas todas em segundo plano. Então, com isso, e principalmente com o aprimoramento desses métodos de imagem e a introdução da ecoendoscopia, muitas das pancreatites que antes eram tidas como idiopáticas passaram, na verdade, a ser atribuídas à presença de barro biliar e ou microlitíase. Atualmente, estima-se que existe uma prevalência em torno de 30%. Apesar disso, a gente ainda observa definições muito heterogêneas e subjetivas em relação ao que seriam esses conceitos. E isso tem impacto, inclusive, nas decisões terapêuticas relacionadas a essas entidades. Então, não é infrequente na nossa prática como ecoendoscopistas, né, a gente se deparar com essas imagens. E aqui eu acho que se a gente fizesse uma enquete entre a gente do grupo, com certeza a gente poderia encontrar diagnósticos divergentes para imagens como essas.
Então, diante desse contexto, o objetivo principal desse trabalho foi estabelecer definições que seriam universalmente aceitas, diferenciando barro biliar e microlitíase como causa de pancreatite aguda. Para isso, então, primeiro eles fizeram uma revisão sistemática de literatura e, em seguida, uma pesquisa internacional online, incluindo 30 especialistas em ecoendoscopia hepatobiliar e pancreática de 11 países diferentes. As definições que foram encontradas para microlitíase e barro biliar, elas foram então submetidas a uma votação e avaliadas clinicamente em uma corte retrospectiva de pacientes com suspeita de pancreatite biliar do Hospital Universitário de Munique. Para a revisão de literatura, foi feita pesquisas incluindo os termos barro biliar e microlitíase nos bancos de dados do PubMed, buscando-se só artigos em inglês publicados entre 1981 e 2021. Foram inicialmente identificados 1.682 artigos, dos quais restaram apenas 151 após a aplicação dos critérios de exclusão. Foram excluídos, então, os artigos que tinham apenas comentários superficiais em relação a essas duas entidades, artigos que eram relatos de caso ou editoriais, artigos que tratavam de microlitíase não biliar, como, por exemplo, microlitíase testicular ou pulmonar, estudos pediátricos e neonatais, estudos em animais e estudos em línguas diferentes do inglês. Depois foram aplicados os critérios de inclusão, que albergavam a definição clara de microlitíase e ou barro biliar, a definição dos procedimentos endoscópicos de imagem e bioquímico utilizados para o diagnóstico dessas duas condições. Foram incluídos os trabalhos que continham definição das características ultrassonográficas específicas de cada um dos dois, aqueles trabalhos que continham a definição de um valor de tamanho de corte para o diagnóstico de microlitíase, e, por último, aqueles que tinham demonstração dos métodos de tratamento de microlitíase e barro biliar. Para ser incluído na pesquisa, cada trabalho precisava suprir pelo menos 2 desses 5 critérios descritos. No final, então, foram selecionados 69 artigos de pesquisa e 26 artigos de revisão. Desses 69 artigos de pesquisa, 47 tinham um design prospectivo, 19 eram trabalhos retrospectivos, 2 eram ensaios clínicos randomizados e um estudo observacional cross-section. Aqui a gente vê uma representação gráfica da heterogeneidade de definições que foram encontradas nesses trabalhos. Então, para refletir melhor essa heterogeneidade de definições que foram utilizadas, os estudos que foram incluídos, eles foram agrupados em grupos de acordo com algumas categorias. Nessa primeira imagem, a gente vê o agrupamento dos estudos, aqui embaixo, se a gente olhar nessa imagem, a gente vê que os estudos foram agrupados, levando-se em consideração o valor de corte do tamanho de microlitíase. Então, aqueles que consideravam menor do que 3 milímetros, aqueles que consideravam menor que 5 milímetros, eles foram agrupando esses trabalhos aqui. Já que o agrupamento dos estudos, ele levou em consideração essas 3 possíveis definições de microlitíase que foram encontradas na literatura. Então, por exemplo, aqui a gente vê trabalho que definiram essas condições como pequenos cálculos em B, e aqui outros trabalhos, por exemplo, que levaram em consideração aspectos ultrassonográficos, os achados ecográficos nos trabalhos em C. E aqui, por último, o agrupamento dos estudos baseou-se na definição do que seria barro biliar, considerando também 5 possíveis definições com características distintas que foram encontradas na literatura. Eu não vou detalhar isso tudo, senão fica muito extenso. Então, depois, com essas definições, com essas diferentes definições encontradas na literatura, eles desenvolveram, com a ajuda de um epidemiologista, um questionário online que foi preenchido por um grupo de 30 gastroenterologistas
de 11 países diferentes e 4 continentes. Todos tinham experiência na área de diagnóstico e tratamento de doenças pancreatobiliares. Esse questionário era composto por 36 questões diferentes e foram feitas perguntas sobre definição e tratamento e perguntas combinadas na forma de caso clínico. Por fim, os termos relacionados a aspectos diagnósticos, clínicos e de tratamento de microlitíase barro-biliar, eles foram definidos e avaliados. Em 13% dos estudos originais revisados e em 19,2% dos estudos dos artigos de revisão, os termos barro-biliar e microlitíase foram utilizados como sinônimos nessa pesquisa de literatura que eles fizeram. Dos 30 especialistas que foram selecionados para responder ao questionário, 28 começaram a pesquisa e 25 a concluíram completamente. Todos, como eu disse, eram gastroenterologistas, mais de 60% deles tinham mais de 20 anos de experiência, quase 90% eram endoscopistas ativos, cerca de 62% realizavam mais de 100 ecoendoscopias por ano, e a grande maioria deles pertencia a centros de estudos europeus. 84% dos médicos participantes, eles responderam que tanto o barro biliar quanto a microlitíase, eles podem ser encontrados tanto no ducto biliar comum quanto na vesícula. Essa proposição, depois colocada em votação online, obteve quase 90% de aceitação. 93% dos participantes consideraram a ecoendoscopia o método diagnóstico mais acurado, tanto para o diagnóstico do barro biliar quanto da microlitíase. Aqui a gente pode, abrindo um parênteses, a gente pode considerar existir um viés, uma vez que os especialistas convocados para votação, todos atuavam na realização, praticamente, né, a grande maioria atuava na realização de ecoendoscopia biliopancreática. 76% dos médicos, eles responderam inicialmente que o barro biliar, ele deveria ser definido como a sedimentação de material hiperecogênico discreto, sem sombra acústica, na parte mais inferior da vesícula biliar e ou do ducto biliar comum. Depois essa proposição, ela foi colocada em votação online e obteve mais de 70% de aceitação. Já na fase final, com a apresentação dos resultados da literatura e os resultados da votação online para revisão, houve uma concordância de praticamente 100% nessa declaração entre os especialistas. Para a definição de microlitíase, foi registrada uma votação sobre as características ecográficas dessa condição. Então, em relação ao tamanho dos cálculos, a maioria, cerca de 90% dos especialistas, eles votaram a favor de definir a microlitíase biliar como cálculos menores ou iguais a 5 milímetros. Na fase final, na segunda rodada da pesquisa, com a apresentação prévia também da revisão sistemática e dos resultados da votação online, houve cerca de 60% de concordância para esse limite superior de microlitíase menor ou igual a 5 milímetros. Então, a definição de microlitíase com maior grau de aceitação foi a que considerou a presença de cálculos na via biliar e ou na vesícula biliar menores ou iguais a 5 milímetros de diâmetro, com presença de sombra acústica. Essa necessidade da presença de sombra acústica, ela teve uma concordância superior a 90%. Em relação à relevância clínica da microlitíase e do barro biliar, 36% desses especialistas, eles atribuíram de 10 a 50% dos casos de pancreatite, entre aspas, idiopática, à etiologia biliar. Por outro lado, cerca de 32% atribuíram menos de 10% dos casos de pancreatite idiopática à microlitíase barro biliar. Quando eles foram perguntados se os termos barro biliar e microlitíase descrevem achados similares, 48% concordaram e 40% discordaram. Desculpa, 48% discordaram e 40% concordaram, ficando as opiniões mais ou menos divididas.
Em relação às opções terapêuticas, 64% dos especialistas, eles elegeram a colecistectomia como um método de tratamento de escolha. 24% recomendaram CPRE com esfincterotomia para o tratamento da pancreatite relacionada à barro biliar e à microlitise. Isso foi quando a gente tinha a disponibilidade de utilizar a ecoendoscopia para diagnóstico. Quando a ecoendoscopia ela não estava disponível como método padrão ouro para esse diagnóstico, foram consideradas alterações de prova de função hepática, principalmente a elevação de TGP 48 horas depois do início dos sintomas. E aí, considerando-se esse diagnóstico, os resultados eles foram diferentes, com menor indicação de tratamento cirúrgico. 32% recomendaram colecistectomia e 40% foram contra a cirurgia. A taxa de indicação de CPR ela se manteve e 20% recomendaram a utilização de ácido ursodesoxicólico. Em relação a essa utilização do ácido ursodesoxicólico, que é uma coisa que a gente não costuma ver com frequência aqui, 64% desses especialistas, eles responderam que eles só utilizam essa opção em pacientes que realmente não possuem condições de serem submetidos nem a procedimentos cirúrgicos e nem a procedimentos endoscópicos. 28% ainda responderam que nunca usam essa opção de tratamento no tratamento da pancreatite idiopática ou ainda como prevenção de barro biliar e microlitise. Com esses resultados dessas definições, então foi feita uma análise retrospectiva de 177 casos de pancreatite biliar do Hospital Universitário de Munique. E esses pacientes eles foram estratificados com base nessas novas definições que foram encontradas. E o que eles observaram é que não houve diferença na gravidade e curso da pancreatite derivada do barro biliar, da microlitíase e ainda incluíram cálculos biliares. A associação dos métodos diagnósticos de ultrassom, revisão laboratorial e ecoendoscopia, ela é capaz de estimar que até 50% dos casos de pancreatite aguda eles sejam de etiologia biliar. Diante disso, ainda é surpreendente que não exista uma homogeneização desses conceitos e que ainda existam muitas questões sem resposta em relação aos métodos de diagnóstico e manejo dessas duas condições. A identificação e o diagnóstico de uma dessas duas condições em um contexto de pancreatite aguda, atualmente, é igual à colecistectomia. E pelo que vimos, isso foi um consenso entre os especialistas que participaram desse trabalho, que indicaram colecistectomia em mais de 60% dos casos. Na ausência da ecoendoscopia como teste diagnóstico, como a gente falou, contando-se apenas com avaliação de revisão laboratorial com teste de função hepática, a melhor conduta ela ainda é questionável e a gente viu que as opiniões são divergentes. Diante disso, então, se essa estratégia terapêutica ela parece ser a mesma, por que é importante fazer essa diferenciação entre essas duas entidades, que é o que foi proposto aqui como objetivo principal desse trabalho? A principal questão é que atualmente a gente está oferecendo e tratando de maneira igual duas condições que têm inclusive fisiopatologias diferentes. O barro biliar, por exemplo, muitas vezes ele pode estar relacionado a condições clínicas transitórias, como gravidez e jejum, e às vezes pode até regredir. Concluindo, eu acho que a adequada conceitualização da microlitíase e do barro biliar, ela pode permitir a realização de estudos prospectivos para análise da sua relevância clínica e a partir daí, então, definição de melhores opções terapêuticas para prevenir e tratar a pancreatite associada ao barro biliar e a microlitíase, que eu acho que é o principal objetivo desse trabalho. O objetivo desse trabalho, a gente tem uma frase que fala, foi dar nome aos bois, né, entre aspas, e conceitualizar de forma concreta e objetiva essas duas condições. Como a gente viu no início,
caracterizando a microlitíase com suas características próprias e também o barbiliar com todas essas suas particularidades. Ó, eu confesso que para mim a análise desse trabalho ela foi um pouquinho desafiadora por causa da sua metodologia, que eu achei um pouquinho complexa. Mas o meu objetivo principal acho que foi sintetizar as informações e trazer, acho que, a atenção para o diagnóstico dessas duas condições que são bastante comuns. Eu tenho certeza aqui que, rotineiramente, dentro desse grupo, a gente faz muitos diagnósticos de microlitíase, entre aspas, que automaticamente implicam colecistectomias. E a gente deve lembrar que, apesar de ser um procedimento relativamente simples, não é um procedimento isento de riscos. Então, por esse consenso, por exemplo, considerando-se, por definição, né, a obrigatoriedade de haver sombra acústica, será que a gente não estaria fazendo uma superestimação de diagnósticos de microlitíase na nossa rotina? E talvez considerando, né, como microlitíase, em muitos casos, às vezes, de barro biliar, ou às vezes até artefato ultrassonográfico. Então, acho que essa era a principal reflexão que eu queria deixar aqui para concluir esse trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Bruna, pela brilhante apresentação. Eu vou compartilhar agora com vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, só para mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo aqui. Não, acho que é um pouquinho, deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Queria mostrar para vocês esses. Então, peraí. Eu não estou tendo a opção, acho que é aqui de compartilhar. Ou eu já estou compartilhado. Vocês estão vendo aí? Vocês estão me Não, ouvindo? doutor Celso. Estamos te ouvindo, mas não está aparecendo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver. Eu estou compartilhado. Vamos Tá ver agora. branca a tela, tá... Agora foi. Entrou o PowerPoint? Entrou, só que só não tá em tela grande ainda, mas entrou. Peraí. Vamos ver agora se vai entrar em tela grande. E agora? Entrou. Bom, bem rapidamente, em 5 minutos, eu vou mostrar para vocês. Esse foi o título da minha tese, né, que foi sobre o diagnóstico da colecistomicrolitíase pela ecoendoscopia na pancreatite aguda sem causa aparente, né? E naquela época já existia essa dúvida sobre microlitíase, qual é que era a definição. Nós estamos falando aqui, gente, de 1991. Então, será que a presença... Existia até uma discussão a mais que os franceses colocavam, que será que é a presença de litíase visível apenas ao microscópio eletrônico? Será que o melhor termo não seria mini-litíase? Essa era uma discussão, né? Que foi, inclusive, feita na introdução do meu trabalho. E a presença de cálculos milimétricos com dimensão limite à observação pelo ultrassom, porque o limite de dimensão de observação pelo ultrassom é de 3 milímetros. Entretanto, não é fácil você determinar 3 milímetros o tamanho de um cálculo. Então, o que a gente chegou naquela ocasião, a gente tomou como consenso para dar continuidade ao trabalho que microlitíase era igual a minilitíase. Então, a microlitíase para nós, tanto que está no trabalho, né? Se vocês perceberem esse trabalho que a Bruna apresentou, está esse trabalho aqui que eu estou mostrando para vocês. A dimensão era de até 5 milímetros. E naquela época era difícil observação pelo policistograma oral, né, pelo ultrassom e pela tomografia computadorizada. Ressonância magnética naquela época estava simplesmente engatinhando. Essas imagens são imagens do nosso trabalho. E a gente, meticulosamente, todos os pacientes foram operados. E a gente tinha esse tipo de imagem. Então, aqui vocês estão vendo a imagem de uma ecoendoscopia radial, onde você tem algumas concreções hiperecóicas e
pequenas áreas de sombra acústica. E quando a gente pegou o material que foi encontrado no interior da vesícula, só para vocês terem uma ideia, cada um desses casos, eu pessoalmente entrei junto com o cirurgião, dissecamos uma vez a vesícula sendo removida, eu peguei e fiz fotografias do conteúdo, né? Do conteúdo que a gente encontrava na vesícula. Então aqui é um outro caso, tá vendo? Microlitíase, e que tinha uma sombra acústica mais proeminente. E vocês podem perceber que até pareciam cálculos quebrados, né? Olha só o tamanho dos cálculos, né, que a gente encontrou, onde a gente colocou isso aqui é foto de microscópio, né? Um microscópio que aumenta até 20 vezes, né? Alguma coisa desse tipo. E aqui vocês estão vendo o barro biliar, ó. Esses são casos também da nossa casuística, onde aqui vocês estão vendo o barro biliar. Então, o barro biliar para nós sempre foi imagens hiperecóicas flutuantes, né, múltiplas, móveis, sem sombra acústica e que tinham nível no interior da vesícula biliar. Então aqui vocês estão vendo uma imagem até borderline entre microcálculos e nível, ou seja, são pequenos cálculos, né, que estão formando nível no interior da vesícula biliar, mostrando que realmente é uma definição extremamente difícil e que motivou esse trabalho, que apesar de ser difícil a metodologia, motivou esse trabalho a ser realizado, né? Esse trabalho que vocês acabaram que a Bruna acabou de mostrar. Então, quando suspeitado do diagnóstico, naquela ocasião existiam dois diagnósticos, por exemplo, cólicas biliares sem um diagnóstico definido, que era, entre aspas, definido pela bioquímica com suspeita de migração litiásica, e sintomas e sinais de pancreatite aguda, doentes com ultrassom e tomografia computadorizada sem cálculos. O diagnóstico também se discutia muito a discussão entre a pesquisa de microcristais na bile, porque a presença de microcristais na bile pode falar um pouco a favor, né, do diagnóstico de microcálculos e microlitíase. Então, por exemplo, a pesquisa de microcristais é feita por microscopia polarizada, que identificaria cristais de colesterol e cristais de bilirrubinato de cálcio. Só que para isso, você precisa coletar a bile. E o melhor resultado da coleta de bile para esta pesquisa é a bile vesicular. E quando você coleta bile duodenal, você tem números falsos negativos. Essas são as modalidades que nós temos para coletar bile, que é a sonda, através do próprio gastroscópio, através da punção biliar, né, que foi feito por esse autor da Clínica Maio em 1992, e da CPRE. Na mesma época, o Dr. Scheble, na Escola Paulista de Medicina, conhecido por todos, ele publicou sua tese de doutorado, onde se fazia a coleta de bile depois da cateterização do colédoco. E ele mostrou resultados extremamente interessantes. E existe uma correlação, quando você encontra, por exemplo, cálculos, né, microcristais, você fazia a colestectomia desses pacientes, você encontrava microcálculos. Então, há uma nítida correlação em doentes com litíase e também uma nítida correlação em doentes com pancreatite aguda sem causa aparente. Além disso, né, os resultados, você tem presença de pesquisa de colesterol, você vai encontrar, quando você encontra na pesquisa de microcristais e microcálculos, a presença de cristais de colesterol, você tem praticamente 100% de cálculos de colesterol. E cristais de bilirrubinato podem ser encontrados até 30% de pacientes. Então, esses são mais alguns casos, né, que vocês estão vendo aqui. Essa paciente era uma paciente que tinha, olha só, ela tem grande quantidade, né, de um material amorfo, hiperecóico, e algumas têm sombra acústica. E essa paciente, eu não tenho, infelizmente, a imagem do colédoco, mas ela tinha um cálculo no colédoco, um pequeno microcálculo no colédoco, que foi identificado pela colangio, que vocês podem ver nessa região aqui. Então, realmente, mostra exatamente aquilo que a gente faz. Então, a ecoendoscopia permite identificar os microcálculos quando o ultrassom, TC e CPRE são negativas, e tem alta acurácia na detecção de microcálculos, né? E principalmente se os cálculos estiverem no colédoco. Então, esse trabalho nós examinamos 36 doentes que tinham pancreatite aguda.
Durante o episódio, esse foi um fato que até eu nem lembrava muito mais, né? Mas quando eu fui rever, 12 pacientes a gente fez durante o episódio agudo, da qual hoje eu contraindico totalmente, né? Porque realmente você vai ter uma dificuldade para fazer esse tipo de procedimento. E após o episódio, né, da pancreatite aguda, em 24. A identificação dos microcálculos foi a definição que foi mostrado, né? Pela Bruna, hipótese precoce, flutuantes, menor ou igual a, não é 3 milímetros, aqui é 5 milímetros, com ou sem sombra acústica. E o barro biliar, nós, neste trabalho, mostramos que parecia semelhante entre os dois, mas hoje eu concordo com o trabalho de que a gente tem que dividir essa definição, ou seja, depois do que a gente viu, que a gente está vendo hoje, eu acho que está existindo um excesso muito grande de diagnósticos. E esses são os resultados da colestectomia, ou seja, nós fizemos a ecoendoscopia, mas todos esses pacientes foram indicados mesmo quando a ecoendoscopia não encontrou cálculo, não encontrou nada, esses pacientes foram submetidos à colestectomia. E a sensibilidade da ecoendoscopia foi de 92,6, uma especificidade de 55,6, um valor preditivo positivo de 86,2, negativo de 83,2 e uma acurácia de 83,2. Então, como conclusão, né, a gente percebe que a ecoendoscopia tem valor na identificação de microlitíase e não deve nunca, né, essa foi a conclusão do nosso trabalho, não se deve rotular um caso de pancreatite aguda como sem causa aparente, sem antes realizar uma ecoendoscopia. Então, eu queria mostrar só isso aqui para vocês, né? Eu acho que só para mostrar, e esse trabalho, não sei se vocês perceberam, ele estava, né, nesse trabalho que a Bruna apresentou. Eu acho que é um trabalho que foi bem interessante, foi um trabalho inicial, né, que a gente fez isso entre 1991 e 1995, né? E depois a gente só veio a publicar em 2010, né? Então, só para vocês terem uma ideia de como é difícil fazer esse tipo de diagnóstico, e agora eu gostaria de abrir a discussão aí para quem quiser falar, porque eu acho que esse é um tema extremamente interessante para a gente discutir. Queria ouvir as considerações do Jorge, exatamente. Eu acho que o Jorge vai ter bastante coisa para falar para a gente. Pena que o Columbano, né, Jorge, não está aqui com a gente hoje, né? Bom, bom dia a todos, né? O trabalho realmente é bastante interessante. A metodologia ela é complexa porque ela envolve aí algumas coisas. Ela envolve uma revisão de escopo, que é uma revisão de definição, envolve uma revisão sistemática, que ela pega situações clínicas reais, né? Não é mais uma questão de definição. E, por último, ela estabelece um consenso com base aí no protocolo Delphi, que é o protocolo de concordância e discordância. A Bruna, como sempre, fez uma boa apresentação, né, do trabalho, mesmo dizendo que foi difícil para ela, mas ela permitiu que a gente entendesse quando os conceitos se agrupam e quando eles diferem entre si, né? E eu fiquei muito contente que o trabalho chega a conclusões que é mais ou menos aquilo que a gente tem na nossa prática clínica, né? O que que a gente vê na prática clínica? Como é que está esse problema? O problema é que eu pego os pacientes que foram ou tiveram esse diagnóstico, foram operados e que retornam para mim com novos episódios de pancreatite aguda. Então, a gente se torna descrente, né, desse diagnóstico como causa única, pelo menos, do que é pancreatite aguda, né? E um primeiro problema que eu acho que a gente até hoje não conseguiu definir é por que que a litíase causa pancreatite aguda. Porque a gente sabe que tem um papel aí, né, um fenômeno obstrutivo, que aí esses microcristais, por exemplo, dificilmente poderiam ser capazes de promover uma obstrução a nível do ducto biliar, do ducto pancreático principal, né? Ou se tem outros fatores pró-inflamatórios, liberação de citocina. Então, até hoje, a gente não conhece, embora a gente saiba que a litíase biliar é a principal, maior causa de pancreatite aguda, a gente não sabe a etiologia real, como é que esse mecanismo fisiopatológico se estabelece, né? E a gente tem situações onde há impactação de tanto do barro biliar quanto de litíase no colédoco, com obstrução de papila, e isso não leva a pancreatite. Então, alguma coisa mais é necessária aí nesse trigger, nesse gatilho para deflagrar a pancreatite. A outra questão também que a gente precisa é entender um pouco a parte bioquímica
dessa bile, né? Então, o conceito que está lá no Schlesinger há mais de 30 anos, né, é a composição da bile com uma solução hidroeletrolítica de água e eletrólitos, com pigmento biliar, que é a bilirrubina, sais biliares e colesterol. E essa solução, ela é garantida a sua solubilidade pela presença, sobretudo, dos sais biliares. Então, neste conceito, barro biliar e microlitíase são diferentes mesmo. O barro biliar ele se caracteriza por uma redução da secreção hidroeletrolítica, aumento da produção de muco, sei lá o quê, né? E isso não necessariamente leva à cristalização do pigmento, né? Nem tampouco do colesterol. Já a microlitíase é uma alteração, sobretudo, dos sais biliares, que vai fazer com que esse colesterol se precipite e forme os cálculos, como o Celso também demonstrou aí na tese dele, inclusive com as imagens fotográficas do que retirou de vesícula. Então, colocadas essas diferenças, né, a gente pensa o seguinte: eu acho que o barro biliar, ele não, ao meu ver, ele vai estar tão inespecífico e relacionado a tantas situações diversas, né? Sobretudo na vigência de uma pancreatite aguda, nas fases iniciais de uma pancreatite, com jejum prolongado, que a gente não pode atribuir um significado etiológico a esse barro biliar como causa. É óbvio que a gente vai ter situações onde os microcálculos vão estar presentes naquele barro biliar, né? Vão estar no fundo ali, ou produzindo sobreacústica, como o Celso também mostrou, e tem essa zona cinzenta de interface que os trabalhos também nos demonstram aí, conforme esse artigo apresentado, uma zona de interface onde as duas coisas estão acontecendo. A questão é o que fazer diagnosticar. Então, no meu conceito, e aí já estou falando como uma opinião, né, nível grau de evidência D, né, eu faria o seguinte: eu acho que o barro biliar ele não pode ser considerado como causa exclusiva, né, e a gente procede uma investigação complementar e com os testes genéticos a gente pode acrescentar mais coisas, com a pesquisa metabólica aí eh, das alterações relacionadas a triglicérides e outras coisas mais, a gente pode avançar um pouco mais no diagnóstico diferencial. A questão é que a colestectomia, né, ela é historicamente indicada nos casos, mesmo que a gente não encontre nada. E talvez seja a única coisa que a gente tenha a fazer nos casos de pancreatite aguda idiopática recorrente, né? Idiopática não, de causa não determinada recorrente, que a gente não vai fazer outra coisa. Então, pelo menos, como é um procedimento relativamente simples, inócuo, desprovido de maiores complicações, sobretudo após a laparoscopia, videolaparoscopia, eu acho que a pancreatite aguda se justifica, sim, quando a gente tem mais de 2 episódios de pancreatite aguda sem etiologia definida, esgotadas as possibilidades de avaliação, sendo que a ecoendoscopia está, sim, muito bem indicada nessas situações, porque ela nos dá um respaldo de imagem para esse procedimento. Agora, concordo inteiramente com o artigo, no sentido de que barro biliar e microlitíase são coisas diversas, não são a mesma coisa, deve-se procurar a sombra acústica, né, as concreções mesmo, que pode, pelo menos na teoria, mais aceita de pancreatite aguda, que seria a obstrução e lesão da papila biliar do ducto pancreático principal, né? Então, nessas circunstâncias, eu acho que a colestectomia se torna ainda mais justificada. Mas acreditem que a gente vê muitos casos que foram operados e que retornam com, é, com novos episódios de pancreatite aguda, mostrando que isso aí não é tão importante quanto fora considerado no passado. O último detalhe para comentar é que vocês veem que a pesquisa de cristais ali no trabalho ficou em 13%. É um método abandonado, né? Com a ecoendoscopia, esse método foi abandonado, não faz sentido mais a gente estar solicitando, que é complexo, a maioria dos serviços não vai fazer, e vocês veem que o consenso aí de Munique tira essa possibilidade praticamente do cenário. Então, são essas as minhas considerações, e
acho assim que eu acho que seria muito interessante a gente pegar os trabalhos prospectivos e que realizaram colestectomia e não realizaram, né, na presença dessas alterações e ver quem voltou a desenvolver pancreatite aguda. Aí a gente tira da opinião, né, que a opinião é interessante, o consenso sempre se baseia, né, numa tentativa de unificar as posições pessoais desse grau de evidência D, mas tirar da opinião e trazer para um cenário de evidências mais concretos é sempre importante, porque senão a gente fica no achismo. Perfeito, Obrigado Jorge. aí pela possibilidade de contribuir com vocês. Muito obrigado aí pelos seus comentários. E só para acrescentar, viu, Jorge, desses meus casos, eu tive a oportunidade de acompanhá-los depois, né? E desses 36 pacientes, eu tive 15% de pacientes que voltaram a ter pancreatite aguda. E quando eu fui rever a imagem, eu não me lembro bem dos detalhes, assim, mas eu tenho até, seria, acho que até objeto até de escrever alguma coisa. Aproximadamente 50% desses pacientes, ou 60% desses pacientes, tinham barro biliar, ou seja, eu tinha dado o diagnóstico de barro biliar. Ou seja, a causa não era aquela que a gente imaginava. E o que chamou atenção é que tinha alguns que tinham microcálculo, que tinham sombra acústica, mesmo assim apresentaram o quadro de pancreatite aguda. Então, quer dizer, realmente é um diagnóstico muito difícil. Eu vi que o Marcos Vinícius levantou a mão aí. Marcos, se você quiser fazer, o Marcos tem uma grande experiência com a ecoendoscopia e cálculo da via biliar. Então, Marcos, se você quiser fazer algum comentário, por favor, fica bem à vontade aí. Acho que ele não está ouvindo a gente. Alguém mais quer fazer algum comentário, por favor? Léo, você está me ouvindo? Ô, Marcos, fala aí. É só um parênteses no que o doutor Jorge falou. Ele esqueceu de falar uma coisa muito importante. É a anatomia da junção Wirsum-Cladociana. Se esses dois cálculos, dos dois ductos saem separados na papila, jamais microcálculos vai dar, em barro biliar, vai dar pancreatite. Mas se você tem uma junção longa, qualquer pequeno cálculo, qualquer barro biliar pode dar pancreatite aguda. Porque esses pequenos cálculos vão passar um trajeto de 3 milímetros, 4 milímetros dentro de um canal pancreático que está junto com o canal biliar. Exato. Então, aí aumentaria bastante a quantidade de microcálculos e barro biliar como causa de pancreatite aguda. Perfeito, perfeito. Inclusive, esse já foi até foco principal de estudos, né, de estudos anatômicos, né, de pacientes, quando não se tinha qualquer chance de fazer esse tipo de diagnóstico, né, Marcos? Eu acho que realmente isso que você lembrou é uma coisa importante que a gente dá pouco valor, né, a esse tipo de avaliação. Você quer fazer algum comentário, Jorge? Eu já te chamo, Humberto e Raquel. Rapidíssimo, a questão é o seguinte, quer dizer, a gente sabe que existem outros cofatores, estudar esses outros cofatores pode talvez ser mais importante do que efetivamente pesquisar e anatomia de vias biliares, Pankers Division, tantas outras condições que a gente às vezes valoriza e outras vezes não valoriza, certamente entram nesse território, né? Então, eu acho que o comentário é muito pertinente, sim. Perfeito. Raquel, por favor, fique à vontade, bom dia. Bom dia a todos. Parabéns, Bruna. Gostei muito da sua apresentação. E parabéns, Celso. Fiquei com bastante orgulho de ver seu nome lá nos slides. Bacana você estar dentro desse grupo que investigou microlitíase. Então, eu acho que vou reforçar alguns conceitos que vocês já falaram, tanto o Jorge quanto você. Primeiro, que nós não vamos definir pancreatite de etiologia não obscura, não determinada, se não tivermos ecoendoscopia nos dias atuais. Então, é fundamental realizar esse método para, então, dizer que eu não achei a causa para aquela pancreatite de repetição, após o segundo caso. E o segundo conceito importante é que, uma vez encontrado barro biliar, e essa diferenciação nem sempre é tão evidente como foi falado por vocês entre barro biliar
e microlitíase, principalmente numa transição, lembrando que isso é uma evolução, tudo começa com o depósito dos microcristais, formação de barro biliar, evolução para microlitíase e eventualmente litíase. Há uma evolução, sendo que, sem dúvida, o barro biliar, os trabalhos demonstram, pode eventualmente voltar atrás e voltar a uma bile não litogênica. Então, essa diferenciação nem sempre é tão evidente, mas quando é feita e você tem um diagnóstico somente de barro biliar e o paciente teve pancreatites agudas e não foi encontrado outra etiologia, é um dilema realmente. Se você indicar cirurgia, e os consensos até autorizam isso, você tem que ficar atento e explicar isso para o paciente que eventualmente não seja a causa. Isso é importante, porque senão depois o paciente volta chateado porque pensou que ia resolver o problema dele e não resolveu. O Jorge levantou bem, o Celso também, que infelizmente em alguns casos realmente tem um outro fator concomitante que não foi bem identificado, porque é difícil mesmo. Mesmo nós não temos o acesso a vários exames, inclusive a avaliação genética em todos os serviços. Um outro ponto que eu queria lembrar é que nós temos que levantar nesse paciente que foi diagnosticado barro biliar, se ele não tem fatores que podem ser tratados e que podem reverter por si só. Não só o uso do ácido urso desoxicólico, que não é caro, é difícil manter, ele tem que ser prolongado e demora para ter um efeito. Lembrar que esses pacientes, às vezes, estão usando medicamentos que determinam uma bile litogênica e barro biliar. Por exemplo, ciclosporina. Também pacientes que têm uma hiperlipidemia podem fazer barro biliar. Algo importante também é pacientes que passam por emagrecimentos importantes, e nós estamos vendo agora com o uso dos Ozempics da vida, Saxenda, entre outros, né? E pacientes pós-cirurgia bariátrica ou gastrectomias que, pela emagrecimento e por mudanças fisiológicas, fazem barro biliar, que eventualmente não evoluam para problemas maiores, mas nós temos que ficar atentos. Eram essas as minhas observações aí, Celso. Muito obrigado, Raquel. Exatamente isso. Eu acho que realmente isso é motivo ainda de pesquisa, né? E se você pensar bem, né? A Bruna apresentou, foi com OP, né? Em 1900 e alguma coisa, e bolinha, né? Que se imaginava, ou 1800, alguma coisa assim, que se imaginava que a passagem de cálculos pudesse causar pancreatite aguda. E a gente até hoje discute única e exclusivamente isso, né? Quando a gente também deveria procurar outras causas, né? Como você bem lembrou, o Ozempic, o Saxenda são drogas hoje que podem levar a alterações enzimáticas que podem, entre aspas, chamar a atenção para episódios de pancreatite aguda. Então, acho que realmente a gente ainda está batendo muito na mesma tecla, né, de muitos e muitos anos atrás. Você vê que, sabe, você até comentou, você vê que o trabalho que eu fiz foi de 1991 até 1994, e você percebe que ainda hoje a discussão é essa, né? Ou seja, ainda hoje a discussão é a mesma. Ou seja, nós já estamos quase 40 anos depois e nada evoluiu. Ou seja, nós estamos naquela discussão se barro biliar é a mesma coisa que microcálculo, que era a mesma discussão que a gente tinha naquela época. Então, olha só como a gente fica patinando, né? A gente fica realmente patinando nessas causas difíceis até de serem idealizadas como causa da pancreatite. Mas, sem dúvida, a ecoendoscopia nos ajuda, que não tinha 40 anos atrás, acesso a todo mundo. Então, foi uma grande evolução nesse aspecto. Mas você sabe que naquela época, né, você sabe muito bem disso, o Jorge até lembrou, e aí eu acabei de ver até uma revisão agora há pouco tempo, que ainda, quando você não tem ecoendoscopia, eles estão indicando a colestectomia empírica. Ou seja... Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Estou indicando a colestectomia, mesmo que você não tenha. Por exemplo, se você não tem... É que hoje já praticamente, né? Acho que praticamente em todos os lugares você tem ecoendoscopia. É óbvio que existem lugares que você não tem, mas é exatamente isso, né, que a gente percebe.
Humberto, Bom dia a todos. bom dia. Fica difícil falar alguma coisa nova depois das considerações que o Jorge e a Raquel fizeram, né? E até que o seu trabalho foi muito elegante, viu, Celso? E nessa época eu estava começando a fazer CPR, nem pensava em fazer ecoendoscopia. Eu tinha uma preocupação muito grande de tentar colher a bile dentro do canal biliar, para tentar ver os microcristais. E era muito difícil alguém interpretar aquilo, você encaminhar na hora a bile para alguém ver os cristais no microscópio. Então, parabéns que você ainda fotografou os cálculos lá. A minha grande dificuldade hoje é quando naquele diapositivo que a Bruna mostrou, quando tem aqueles focos hiperecóicos flutuantes, sem sombra acústica, de dar que diagnóstico que dá. Isso eu tenho uma dificuldade. E me lembra recentemente um colega cirurgião, que a gente fez uma eco como rastreamento, porque tinha uma história familiar forte de câncer de pâncreas, e a gente encontrou esses focos hiperecóicos. Eu falei para ele, quem que vai te operar? Ele disse, ninguém, eu não vou operar, eu sou assintomático, estou ciente que eu posso fazer ter um quadro de pancreatite. Então, acho que aqueles focos hiperecóicos que a gente vê com muita frequência, eu realmente não sei qual é a correlação clínica desse diagnóstico no paciente que é assintomático. Tá? Se a Bruna puder me lembrar, parece que no máximo, quer dizer, 36% dos entrevistados, dos experts do trabalho, colocaram que no máximo até 50% eles consideram a microlitise ou barro biliar como causa da pancreatite aguda. 50%, ou seja, os outros 50% seriam de outra etiologia, corroborando o que o Jorge Guedes falou e o que a Raquel falou. Agora, eu tenho uma concordância com a Raquel que esse é um processo evolutivo. E quando a gente indica uma colestectomia para um paciente desse, eu faço uma analogia, que os pacientes me perguntam, mas doutor, por que vão me operar? Está botando a Bruna aí. E eu falo assim, olha, se você for, eu vou fazer uma analogia para vocês, para o paciente. Eu falei, se você vai à praia, põe um balde de água e um punhado de areia dentro e mistura, o que você vê? Eu disse, eu não vejo nada. Eu disse, exatamente, isso aí é microlitise, ou os cristais que você não vê. Se você deixa evaporar essa água, forma uma lama embaixo, não forma? Forma. Então, isso aí é o barro biliar. E se você pegar esse barro biliar e secar o barro biliar, você tem uma bolinha na mão, não tem? Esse é o cálculo. Então, eu faço essa analogia e eu concordo com a Raquel. Eu acho, tanto é que o próprio trabalho dá a mesma conduta como a gente dá, seja para microcristais, se você tiver condição de fazer o diagnóstico, como mini litise, então para mim micro é microscópio, ou mini litise e barro biliar, é colestectomia na grande maioria dos casos. Né? Eu acho que a gente não muda a conduta. Então, assim, eu não posso dizer que eu não deixo de dar importância quando eu encontro barro biliar e faço a mesma conduta, tá? Faço a mesma, não muda a conduta. Então, esse diapositivo aí, ó. 36%, né, Bruna? 36% dos entrevistados, acho que até 50% dos casos poderia ser de barro ou microlitise, e os outros 50%, né? Então, na minha prática, eu trato como igual. E procuro ver lá, não vou lá no dia da colestectomia, nem sempre eu consigo, viu, Celso? Mas eu pergunto ao cirurgião, e aí, o que tinha? Ah, tinha lama mesmo, tinha. Tá bom. Aí eu fico mais satisfeito. E eu queria saber de vocês, da interpretação que vocês dão para aqueles focos hiperecóicos flutuantes sem sombra acústica. Qual o diagnóstico que vocês dão? Perfeito. Antes de responder essa pergunta, o Jorge levantou a mão. Jorge, fica à vontade aí para falar. Duas questões aí para vocês. A primeira delas é o seguinte: uma vez, numa discussão numa mesa de congresso, né, o Dr. Fauzi
ele mencionou que se você tiver uma água muito agitada, ela é capaz de produzir ecos na, na ecoendoscopia, na ultrassonografia, né? E que isso não necessariamente significa absolutamente nada em termos de particulação, né? Então, é uma questão para a gente considerar como possibilidade. A segunda questão é o seguinte: se a gente considera o barro biliar como efetiva causa ou de evolução para microlitíase ou para pancreatite, por que a gente não faz colestectomia se a gente encontra esse barro biliar e o paciente ainda não teve pancreatite? Porque esse é o raciocínio. A gente faz colestectomia hoje em pacientes que têm litíase biliar por duas questões, que não tiveram pancreatite. Se eles têm possibilidade de evolução para carcinoma de vesícula, que é uma das possibilidades remotas, e se ele tem possibilidade de evoluir para pancreatite. Neste conceito, seria também lógico que a gente encontrou barro biliar na vesícula, a gente indicaria colestectomia. Nenhum de nós aqui vai indicar uma colestectomia no paciente que ainda não teve pancreatite, se ele tem barro biliar. Então, isso mostra que essa conexão ela precisa ser melhor estudada, né? A gente consegue entender, indicar. Então, a minha impressão é que a gente indica a colestectomia porque nós não temos outra oportunidade terapêutica, não existe outra coisa a fazer. Então, é uma forma da gente também resolver a nossa inquietação, a inquietação do paciente, indicar, e eu indico também, não estou discordando de vocês, mas eu acho que a base científica para essa indicação, a gente precisa perseguir um pouquinho mais. E se a gente realmente comprova que isso existe, seria o caso nas situações onde a gente tem barro biliar sem as causas citadas por Raquel, né, as causas reversíveis, etc., a gente indicar, nessas situações, também colestectomia, que faria parte do racional de decisão. É isso. Perfeito, perfeito, Jorge. Fala, Marcos. Não estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Bom dia a todos. As considerações assim mais importantes foram já colocadas aí. Parabéns mais uma vez, Bruna, mas ainda muitos pontos obscuros e eu chamo a atenção a duas colocações do Marcos e do Humberto, né? E são colocações bem pertinentes, né? Do ponto de vista, é importante saber a fisiopatogenia disso. E um dos pontos que o Marco colocou, eu acho que é uma coisa que a gente tem que chamar atenção, a anatomia, né? Aquela região distal com poucos microcálculos pode obstruir, né? E o raciocínio do balde de Humberto foi muito interessante, viu, Humberto? É como eu sempre comento, né? As coisas simples, os raciocínios simples e que ninguém pensou, é uma demonstração de qualidade de inteligência, né? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que quando tem barro, certamente vai ter microlitíase, certamente vai ter microlitíase. Na prática, Celso, o que eu vejo é que eu tenho dificuldade de ver a sombra acústica. E eu tenho o cuidado de saculejar, de movimentar o hipocôndrio direito e ver aquela nuvem branca, na maioria das vezes, eu não vejo sombra acústica, né? E com um paciente com a pancreatite, né? E que saiu da pancreatite aguda e eu vejo aquilo, o paciente tem que tirar a vesícula. O paciente tem que tirar a vesícula. Interessante que, recentemente, um paciente de 37 anos que usou Ozempic, né? E que foi por uma emergência e teve um quadro de pancreatite leve a moderada, com algumas áreas de necrose, e foi investigado, não foi feito econdoscopia. Ele veio para a gente, nós vimos os microcálculos, né, sem sombra acústica, e o paciente retirou a vesícula, até então ele está bem. Jorge, eu acho que na dúvida tem que tirar a vesícula. Na dúvida tem que tirar a vesícula. Se é uma questão genética, lá na frente a gente vai ver, né? Mas na prática, Humberto, o que eu vejo, na maioria das vezes, não tem sombra acústica. E hoje eu já mudo um pouquinho o meu conceito de tamanho depois dessa apresentação da Bruna. E na minha cabeça, até hoje, era microcálculo 3 milímetros. De 3 a 5 seria cálculos pequenos, mas parece que a 5 milímetros ou abaixo disso é microcolelitíase. Era isso que eu queria falar. Perfeito. Bem rapidinho, Humberto. Vamos lá.
Nós não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Desculpa. Que o Guedes falou, né, que a gente, do barro biliar, eu acho que se não tem microlitise, vai ter. O Celso mesmo mostrou aí os slides em que tinha as duas coisas. Tinha o material amorfo, sem sombra acústica, né, e tinha material mais hiperecóico com sombra acústica. Então, acho que eu continuo pensando que é um caso evolutivo. É claro que naqueles casos temporários, vamos dizer assim, gestação, paciente que emagreceu depois de uma cirurgia bariátrica, se é assintomático e a gente encontrou um barro, eu não mando operar, eu Perfeito. aguardo um pouco, tá? E tem casos que o paciente não quer operar e você dá ácido ursodeoxycólico, né? O, e depois de um tempo você para e o paciente faz a recidiva da lama biliar, né? Mostrando o que a Raquel falou, quer dizer, o paciente tem uma bile litogênica, quer dizer, a gente não estuda a fisiopatologia do paciente, quer dizer, de cada bile, né? A gente não sabe disso, a gente trata todo mundo igual, né? Mas é uma bile litogênica. Então, eu continuo, mesmo um paciente sem pancreatite, se eu encontro, não é coisa temporária, o aparecimento de lama, eu Perfeito. sugiro a costectomia. Perfeito. Eu queria ouvir, por fim, aí algumas palavras do Rodrigo. Qual que é o posicionamento dele hoje, né? É o nosso cirurgião aí, e ele também vê esses pacientes. Eu acho que é importante a gente ter algumas observações a respeito disso. Rodrigo, você quer falar alguma coisa? Ou você está plenamente Bom dia, bom, satisfeito com tudo que foi ah, discutido? Bom dia, bom muito dia. bom dia a todos. Rapidamente, eu queria fazer meus comentários. Primeiro que quem me ensinou sobre isso foi você, né, Arteg? Um tempo atrás, quando a gente conversou, eu comentei que tem uma coisa interessante para a gente, né? A gente acaba operando muitos pacientes e fazendo a colecistectomia em pacientes que são submetidos à ecoendoscopia e que a colecistectomia acaba sendo uma colecistectomia só tática, né? Que, por exemplo, no tumor de cabeça de pâncreas. E eu acho que eu vi no decorrer dos últimos anos um pouco mais de rigor no diagnóstico de microlitíase e barro biliar por parte dos ecoendoscopistas, assim. Praticamente todos os exames que eram realizados há alguns anos, 10 anos atrás, acabava dizendo para a gente microlitíase o barro biliar, e quando a gente fazia a coleta externa DPT, a gente abria no final a vesícula e via uma bile absolutamente normal. Foi quando eu acho que eu conversei com você sobre isso, Ardengue. Você Foi. me esclareceu um pouco mais a situação. Então, assim, eu acho que esse diagnóstico vem sendo aprimorado por parte dos ecoendoscopistas. Na medicina e na ciência, a gente precisa de números, né, e de estratificações. Quando a gente fala um pouco de barro biliar, microlitíase, litíase, ou que seja mini litíase, eu encaro hoje na minha cabeça isso mais como um contínuo de doença. Então, assim, a princípio a bile não tem que ter barro, a bile não tem que ter cálculo. Perfeito. E para mim isso é um crescente. Então, se a gente põe uma métrica, a gente põe alguma coisa, mas talvez num processo contínuo de doença, né? Então, assim, eu concordo. Um paciente que tem barro biliar, ele tem algum problema. Não é para ter barro biliar. Pode ser um problema momentâneo, uso de Rocefin, um paciente que está em jejum prolongado, um paciente que está sobre algum tipo especial de nutrição. Pode, esse processo pode se tornar reversível, como ele pode se progredir. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tentar entender. Na minha opinião, hoje, tem muitos casos sendo operados, e a gente também discutiu sobre isso, Ardengue, dor em quadrante abdominal superior direito, crônica, faz a ecoendoscopia, a microlitíase, esses pacientes são colecistectomizados e a dor passa. Como tem alguns que não vai acontecer. Então, assim, qual que eu acho que é o discernimento? Assim, bile não tem que ter barro, bile não tem que ter microcálculo, nada disso. 2, na minha opinião, paciente que teve pancreatite aguda, mais de 2 episódios, sem causa definida, que mostra alguma alteração na consistência da bile, microcálculos, tudo, eu acho que esses pacientes, se forem pacientes aptos à cirurgia,
com uma equipe experiente, eu acho que esses pacientes têm que ser colestectomizados. Em alguns raros casos, ou pouco frequente casos, até como tratamento de uma dor abdominal em quadrante superior direito recorrente, sem causa definida após uma ampla investigação. Então, acho que assim, isso para mim é um contínuo de doença. Acho que a gente tem que ter muito discernimento, porque sim, a gente faz muita colestectomia com diagnóstico de microlitíase, abre a vesícula e, pô, a gente está falando de cálculos de 5 milímetros, gente. E a bile é absolutamente normal. Então, eu acho que esse tem que ser um esforço contínuo de vocês para cada vez mais aprimorar o conhecimento disso e o método de vocês detectarem e laudarem isso para a gente. Repito mais uma vez, não custa nada discutir com a endoscopista que fez o exame, discutir a indicação com outros colegas, discutir por exemplo, eu que sou cirurgião, com a gastroenterologia clínica, pô, que no final das contas a gente acha sobre esse caso de pancreatite aguda, quanto a gente já investigou. Aqui o Guedes comentou de pâncreas de Vison. Já vi paciente que veio com o diagnóstico de pancreatite aguda sem causa definida, a hora que fez um bom exame de imagem, esse exame foi revisto, tinha pâncreas de Vison, né? Mas, em última instância, gente, para mim, bile não tem que ter pedra. Isso aí. E se isso puder ser um fator contributor para algum problema do paciente, indicado a colestectomia. Perfeito, Ô, perfeito. Celso, uma Bem pergunta para rapidinho, Humberto, você. bem rapidinho, então, hein? Vamos lá. Uma pergunta para você. Aquele slide que a Bruna mostrou, com aqueles focos hiperecóicos pequenos, flutuantes, sem sombra acústica. Qual o diagnóstico, qual o laudo que você dá? Independente do contexto, se é paciente que teve pancreatite ou paciente assintomático, que você foi ver o pâncreas por algum outro motivo, um cisto pancreático, você encontra aqueles focos. Se o povoamento daqueles spots hiperecóicos são muito exuberantes, mas muito exuberantes, a minha tendência hoje é dar como microlitise. Entretanto, se são pequenos spots hiperecóicos, sem sombra acústica, aí eu praticamente, hoje em dia não tenho dado esse diagnóstico. Não faço esse tipo de diagnóstico. Independente da hora que você fez a eco, de manhã ou à tarde? Independente. Eu acho que é muito. Eu acho que tem muitas variantes. Eu acho que essa é uma discussão interminável. Entende? O que eu acho que o Rodrigo falou muito bem é o seguinte: eu tenho um paciente que foi comprovadamente, ele tem dor no hipocôndrio direito crônica, ou ele tem pancreatite aguda recorrente, mais de 2 ou 3 episódios. Você faz a ecoendoscopia e vê microcálculo, você faz ecoendoscopia e vê barro biliar, tem que operar. Não tem conversa. Não tem conversa. Agora, por exemplo, eu tive uma paciente que era anestesista, ela me pediu para colocar um balão. Coloquei um balão porque ela queria emagrecer. E aí o que aconteceu? Nessa evolução, ela começou a ter um quadro de náuseas, um quadro de dor. E depois que tirou o balão, ela continuou tendo náuseas e dor no hipocôndrio direito. Fiz uma ecoendoscopia, tinha barro biliar. Ela queria fazer a colestectomia, eu não deixei. Eu dei ácido urso desoxicólico para ela. Depois de um tempo, desapareceu. E ela está com a vesícula até hoje. Então, você entende? Você tem que cuidar do doente. Você não pode ser só o ecoendoscopista. Isso é muito importante nos casos. E eu acho que foi até uma mensagem que o próprio Marcos Vinícius passou para a gente. Não é só fazer o diagnóstico e indicar o procedimento. Você tem que ver todo o contexto. Eu acho que isso é muito importante. Bom, nós vamos passar agora para o caso clínico. Jorge, você quer falar alguma coisa? Se você puder falar, pode ficar à vontade. Um Pode falar. comentário muito rápido. Fazer a colestectomia, mas dizer ao paciente que ela pode não ser a solução definitiva, porque eu Isso é acho que a importante. relação médico paciente e a confiança do paciente é soberana aí, quando a gente promete coisas que não tem condições de cumprir. Bem lembrado, isso é bem lembrado mesmo. Vamos lá, Fernando. Bom dia pessoal, bom dia a todos. Vou apresentar o caso de hoje. Essa é uma paciente de sexo feminino, de 47 anos de idade. Ela chegou para a gente totalmente assintomática, só que tem um dado relevante. Essa paciente veio encaminhada do hematologista por conta. Ela apresentava no exame físico geral uma lesão ocular, tá, do lado esquerdo, um avaulamento. Que foi feita uma biópsia daquela região pela oftalmologista da paciente. Aí o diagnóstico foi dado como linfoma de Malte, naquela região do olho, tá?
Posteriormente foi feito um PET scan na paciente para investigar se tinha alguns outros focos com aquela mesma lesão. Aí foi visto que foi captado hipermetabolismo nas paredes gástricas da paciente, mas na grande curvatura, tá? É por isso que solicitaram para a gente realizar uma endoscopia no serviço. Tá? Aqui tem as imagens do PET scan da paciente, tá? Que foi o que captou naquela época. Esse exame aqui é de julho, tá? Essa aqui é a imagem da região da câmara gástrica, que teve captação também, tá? Mas da grande curvatura do estômago. Captou, então foi solicitada uma endoscopia. Aqui outra imagem do PET scan, que tem os espessamento das pregas e a captação, tá? No PET scan daquela região da câmara gástrica. Mas a gente não tinha sintoma nenhum, tá? Aqui foi visto essa região aqui na endoscopia, pela grande curvatura, a gente vê que tem um pouco de edema e espessamento de pregas, né, na grande curvatura. E tem aqui essa área irregular, mal delimitada na endoscopia, e a gente vê que ao redor tem umas sufusões um pouco hemorrágicas, tá? O resto, mais para o antro da paciente, estava aparentemente normal. Mas o que chamava a atenção era essa região aqui, pela grande curvatura, naquela região um pouco irregular, um pouco hiperemiada e de bordos mal definidos. E, obviamente, que foi feita uma biópsia dessa região aqui do estômago e foi enviado para análise histopatológica. Essa endoscopia foi feita praticamente quase um mês depois de que a paciente realizou o PET scan. Aqui temos mais imagens da endoscopia da paciente. Segue o mesmo padrão, o espessamento de pregas, tem um edema. E o resultado da histopatologia. Foi dado uma mucosa gástrica que estava infiltrado com linfoplasmocitário e raros focos de lesão linfoepitelial. Foi dado também positivo para H. pylori, tá? E não tinha metaplasia intestinal na amostra. Aí essa paciente realizou também um imunohistoquímico, e deram aqui alguns marcadores que depois eu vou explicar, VSL2, CD20, foram alguns marcadores que deram naquela amostra que a gente biopsiou. Aí, diante desses dados, eu faço a questão, qual seria a conduta de vocês na frente desse caso clínico? Volta no diapositivo anterior, Fernando. Queria saber a opinião do professor Filadélfio em relação a esse perfil imunistoquímico dessa lesão. Mas até antes eu quero usar o Filadélfio para isso, né? Mostra a imagem endoscópica de onde foi feita a biópsia. Fila, queria ouvir suas considerações primeiro sobre esta área macroscópica que a gente está vendo, né? Então, você vê, nós estamos vendo um caso extremamente interessante. Uma paciente cuja a alteração inicial foi no globo ocular esquerdo, onde foi feita uma biópsia que mostrou se tratar de um linfoma tipo Malte. Durante o estadiamento desse linfoma tipo Malte, foi feito um PET scan, e nesse PET scan encontrou-se alterações na região gástrica, principalmente na região de corpo alto e fundo. E aí foi solicitada uma endoscopia digestiva que revelou esse aspecto. Então eu queria, a partir daí, Fila, que você traçasse os seus comentários em relação à macroscopia e também em relação à patologia e à evolução clínica. Bom dia a todos. Espessamento de prega e microerosões ou depressões na superfície da prega é uma das apresentações de linfoma, né? Então, aí, além do espessamento de prega, parece que tem uma fusão de pregas, né? Tem um apagamento, né? Elas estão espessadas e fusionadas. É só você comparar com a vizinha, quer dizer, ela tá mais larga. E existe uma fusão das pregas, né? Com uma depressão lá central. Então a hipótese de algum tipo de neoplasia e linfoma é
primeira coisa a se pensar, mesmo aqui, né? Certo? Nós vamos ter um grande problema com o malte em relação à imunistoquímica. A gente não existe uma imunistoquímica própria. Então, você tem que, quer dizer, não tem um marcador para o linfoma da zona marginal. Então, você tem muito que relacionar isso à forma da morfologia, como isso está se apresentando, né? Então, eles comentaram que existia uma lesão linfoepitelial, né? Que é isso, você não é neutrófilo. Você percebe que o infiltrado, principalmente linfocitário, mais linfoplasmocitário, está entrando e fazendo como se fosse uma micronecrose no epitélio, né? Um piscimil, uma pequena infiltração no epitélio com necrose, Perfeito. como se fosse uma necrose. Tá? Então, essa morfologia é muito importante. E o padrão de apresentação. O infiltrado, se ele costuma se apresentar numa faixa, ou então ele tem um adensamento na base da mucosa e depois lá em cima na fovela, na superfície da fovela, quer dizer, é um conjunto morfológico e esses dois, a imuno pode sim dar uma orientada. Eu só vi assim de importante, acho que o CD43 ali, que parece que é positivo. Pode mostrar, por favor, Fernando, mostra por fila a imunistoquímica. Acho que só CD43, o CD43 é mais relevante no malte do brônquio, né, no pulmão, mas aqui ele pode ajudar sim, tá? Bom, e o que a gente tem que fazer, né? Tudo bem, esse caso aí, ele já aparentemente tem um outro comportamento, tem na conjuntiva, possivelmente, né? Então, como é que se explica, Fila, esse comportamento? Como é que se Então, explica esse comportamento? pronto, ele tem uma doença sistêmica, ele tem uma doença da, do sistema linforeticular. Pronto. Agora, vamos imaginar que você tem um caso desse aí e que vem um dado ou um diagnóstico inconclusivo de malte, né? O, A coisa mais importante é, eventualmente, fazer o tratamento de qualquer componente erosivo, o Helicobacter, como aparece ser positivo, né? E ir fazendo endoscopias de controle. O que tem que sumir, a lesão tem que sumir. E, às vezes, ela leva até 18 meses para se estabelecer claramente como um linfoma malte. Como ela é baixo grau, você tem esse tempo, né, de lidar com isso. Eu estou falando de um caso assim localizado. Bem Essa diferente. paciente com esse quadro sistêmico, um hematologista tem que atuar. Mas a coisa mais importante é você imaginar que você tem que lidar com muito tempo de controle para determinar malte. E a macroscopia, a endoscopia precisa continuar alterada. A histologia às vezes vai para o lado da cicatriz, mas você está vendo uma lesão neoplásica, né? Então, a composição do que o endoscopista acha e do patologista é a coisa mais importante para você fechar um diagnóstico de malte. Perfeito. Tá? Perfeito. Pode passar em relação à conduta, O Celso, eu Jorge, fica à vontade. queria fazer uma pergunta aí ao Filadélfio. Opa, claro. Nós convivemos um pouquinho com o William Harrington Jr., que é um hematologista da Universidade de Miami e que veio algumas vezes ao Brasil. Ele sempre salientou a importância do H. pylori no desenvolvimento dessas lesões e a possibilidade de tratamento inicial apenas com tratamento de H. pylori. O que é que você pensa disso? E se realmente, neste caso, a gente poderia pensar que, já que existe a presença de H. pylori, de que as lesões são associadas, são concomitantes, e ainda se esses marcadores permitem diferenciar
o processo inflamatório mais intenso associado ao H. pylori daquilo que seria um verdadeiro linfoma. Você, Eu esse vou pedir só, painel Fila, aí, para responder bem rapidamente, porque nós temos bem pouco tempo para a tá? gente terminar o caso. Tá. Esse painel, ele é policlonal, né? Marca o linfócito B, marca o linfócito T, né? Então, é o que eu tinha dito anteriormente. As alterações morfológicas mais o achado endoscópico, na imensa maioria, que fazem o diagnóstico. Eu não consigo ter número para te dar, mas eu tive muitos casos de malte sem o H. pylori. Quando tem o H. pylori, é uma ferramenta que você tem para tratar e rebiopsiar, antes de, eventualmente, ir para uma quimioterapia, uma radioterapia local, que às vezes são feitas, né? Perfeito. Celso, Oi, rapidamente, Raquel. só um comentário que eu saio do conceito hoje pela oncologia mesmo que eu não tivesse encontrado o H. pylori, com essas alterações gástricas, a recomendação é a erradicação, mesmo sem encontrar a bactéria. Tal é a ligação dessa infecção com o desenvolvimento desse tipo de linfoma. Então, esse é o conceito. Perfeito. Pode passar já, pode dar continuidade ao caso, porque Essa paciente recebeu tratamento com radioterapia para tratar a lesão do olho, tá? E recebeu o tratamento para H. pylori, para tratar a lesão do estômago. Aí vocês podem ver, 3, 4 meses depois, não dá para perceber onde que estava a lesão prévia, naquela época em agosto, tá? A gente vê ainda que tem um pouco de edema, especialmente de prega, um pouco de hiperemia, assim, um pouco fraca, mas não dá para ver com exatidão onde que estava aquela área irregular e deprimida. Não dá para perceber. A paciente estava sem sintomas e foi novamente biopsiada, tá? Estômago, na grande curvatura. Aí, eles colocaram como uma gastrite crônica leve, sem atividade, e mucosa do corpo do fundo e antro. Foi negativa para H. pylori. Além disso, eles colocaram uma nota, que não há indício morfológico sugestivo de tumor residual, naquela amostra que foi feita na última biópsia. Certo? Aqui eu achei uma revista belga que é de hematologia. Tá? Que foi o que eu achei que ajudou mais um pouco para esclarecer um pouco das dúvidas sobre aquele linfoma e a região que ela mais acomete. Aí um dado bem interessante foi que depois do estômago, a região ocular é a segunda parte mais acometida daquele tipo de linfoma, tá? Que foi no caso da nossa paciente. Na verdade, eu acho que ela tinha aquela lesão no estômago e somente foi achado porque ela se manifestou no olho, certo? Que é uma doença indolente. Aí o terceiro lugar seria o pulmão, e depois vem a glândula salivar, o cólon, o intestino delgado, tireoide, paratireoide. Por último, a pele, com 1%. E é visto que o linfoma no gástrico, como por exemplo aqui do olho, é feito por uma estimulação imunológica crônica, especialmente por infecções, como a clamídia, o campylobacter, hepatite C ou algumas alterações autoimunes. E a idade média do diagnóstico é 60 anos. Aí outro dado importante, o PET scan, segundo se trabalha essa revista, fala que é mais usado para detectar sítios de transformação histológica, tá? Porque eles recomendam fazer mais imagens de ressonância ou tomografia para ver outras regiões de acometimento da lesão. E a radioterapia é feita exclusivamente em regiões de áreas extranodais. Se não regredir com a radioterapia, eles recomendam ir paciente para cirurgia. E eles tomam a decisão de fazer aquela conduta de watch and wait em tipos de doenças que são persistentes, mas elas se mantêm estáveis. Aqui são alguns dos marcadores que deu positivo na nossa paciente. Aqui são alguns marcadores de diagnóstico diferencial do linfoma.
E aqui, essa tabela mostra o grau de acometimento, dependendo da região que acomete a lesão, e eles adaptaram para aquela classificação TNM, tá? Tem estágio 1, 2, 3 e 4, tá? E o estágio 1 divide em estágio E1, E2, para ver se a lesão comete a mucosa, submucosa, a muscular própria ou a serosa. E além, já vai um pouco mais para frente, se tem linfonodos perigástricos, se tem linfonodos distantes da região que é o tumor primário. E aqui, esse gráfico mostra os esquemas de tratamento que é preconizado para tratar aquele tipo de linfoma. Primeira linha, segunda linha e terceira linha. Primeira linha é aquele esquema clássico, aritromicina, amoxicilina, omeprazol. Segunda linha, caso o paciente não consiga erradicar o H. pylori, é o quadroterapia, tá? Que é feito com bismuto, metronidazol, tetraciclina e a IBP. E a terceira linha, que já seria uma biópsia guiada por cultura, para tentar ver qual é o antibiótico que vai conseguir erradicar a bactéria. E na parte ocular, que foi a nossa paciente, eles preconizam para o uso de doxiciclina, tópico. Agora, esse fluxograma foi que eles criaram quando o linfoma está localizado, seria o gástrico, ocular ou outras regiões. No caso do ocular, eles preconizam o uso da doxiciclina e aí fazer uma revisão da lesão depois de acabado o tratamento, para ver se tem remissão, se tem uma resposta clínica completa. Se não tiver, aí o paciente vai para quimioterapia ou radioterapia. E posteriormente a gente vê a progressão da doença. Aqui nessa parte que é interessante para a gente, quando tem localizado no estômago, faz a pesquisa do H. pylori e a gente vê se é positivo ou negativo para H. pylori. Caso fosse positivo, a gente faz o tratamento, aquele que eu falei para vocês, o inibidor de bomba de prótons e os antibióticos. Aí posteriormente, após de um mês de tratamento, faz a pesquisa novamente do H. pylori. Caso fosse positivo, faz a segunda linha. E se positivar novamente, faz o radioterapia ou quimioterapia. Caso o H. pylori fosse negativo, a gente faz acompanhamento com biópsias endoscópicas. Esse aqui eles recomendam fazer 2 vezes ao ano, durante 2 anos. E a gente vê se tem uma remissão da doença, da parte histológica. Se tiver uma remissão, a gente observa o paciente. Se não tiver, a gente faz acompanhamento endoscópico no paciente para ver se muda algum aspecto macroscópico da lesão, assim como também faz biópsias no mesmo tempo, e ver como que a doença vai evoluir, tá? Agora, aqui em casos de lesões avançadas, quando for cutâneo ou outro tipo de lesão, a gente vê se o paciente tem sintomas ou não. Se não tiver sintomas, só observa. Agora, se tiver sintomas, vai ter que fazer tratamento. E em outras regiões a gente geralmente observa, mas é sempre baseado nos critérios de Guelph. Esses são os critérios que uma pessoa, para prever se uma pessoa tem um grau tumoral alto, se tem mais de um dos seguintes, que seria uma massa maior do que 7 centímetros de diâmetro, se tem comprometimento de 3 gânglios linfáticos, cada um que tenha mais de 3 centímetros de diâmetro, se tem presença de sintomas B, esplenomegalia, alguma síndrome de compressão, seja no globo ocular, ureter ou no estômago, se o paciente apresentar ascite ou derrame pleural, se tiver o beta-2 ou DHL elevado, citopenia ou leucemia. Resumindo, esse aqui é o fluxograma do tratamento do linfoma malte. Bom, seria tudo. Muito obrigado, Fernando. Bom, muita gente pode se perguntar, né? Pô, vocês apresentaram um caso desse aí, né, numa reunião de via biliar e pâncreas e de ecoendoscopia, né? Esse trabalho, que é extremamente novo, né, mostra exatamente que, apesar de todos os trabalhos que já foram publicados na literatura em relação à ecoendoscopia, vocês podem perceber que no linfoma malte a ecoendoscopia não tem mais nenhum papel.
ou seja, nenhum papel mesmo, ou seja, e é o que está se mostrando, ou seja, a ecoendoscopia cada vez mais tem se mostrado operante em relação às doenças biliopancreáticas. Entretanto, para todas as outras doenças, ela praticamente está perdendo as suas indicações, ou seja, não tem por que ser feita. Isso é uma coisa muito importante, né? E a gente indicava muito, né, no linfoma tipo Malte. Eu mesmo fiz muitos casos de linfoma Malte, e vocês estão vendo que hoje a ecoendoscopia nem aparece nos algoritmos atuais. Fila, você ligou a câmera aí, porque você queria falar alguma coisa, fique bem Eu à queria, vontade, pode fazer um comentário bem rápido aí, sem problema. em relação ao trabalho, primeiro, esses critérios aí são para linfoma não malte, né? Só para linfoma de células B, geralmente linfoma de grande célula. Primeiro. Segundo, o malte, além dessa apresentação do caso aí, às vezes ele é uma lesão deprimida. Outra coisa, o acompanhamento precisa ter alteração endoscópica de padrão linfoma, né? Então, a biópsia, claro, que corrobora, mas ela não pode estar dissociada com o achado endoscópico. Perfeito. E a ecoendoscopia, eu acho que pode ajudar você continuar no raciocínio de um linfoma malte, que vai ficar intramucoso por muito tempo, de um linfoma que começa a ocupar a parede gástrica. Então, acho que é uma composição aí eventual, né? Se a lesão começar, por exemplo, um clássico é aquele vulcão, não é? Ele faz um espessamento circunferencial da mucosa e com uma depressão central. Isso daí geralmente é linfoma não malte, esse vulcão, né? Essa apresentação pequeno vulcão. Então, aí eu acho também que eventualmente a ecoendoscopia possa ser útil para você fazer um diagnóstico de um linfoma não malte, né? Então, Perfeito. eu acho que eu acho que tem que distinguir. O malte é isso, ele é indolente, ele vai ficar na superfície, você vai acompanhar durante longos períodos, né? Sempre buscando a lesão, Perfeito. diferente de exclusivamente a biópsia. Agora, se você começar a imaginar um linfoma não malte, talvez a ecoendoscopia tenha valor para entender quanto que ela ocupa a parede, os linfonodos adjacentes ao estômago. Aí acho que é outra abordagem, né? Perfeito, é isso mesmo, Fila. Eu acho que para o diagnóstico e para o estadiamento, ela perdeu muito as suas características. Entretanto, para acompanhamento de tratamento, eu acho que ela pode ser tão boa para os linfomas, como também para os adenocarcinomas, né? Ou seja, daqueles que você, principalmente, se houver algum tratamento que possa resolver esse problema. Mas eu acho que isso ainda é um capítulo muito difícil de ser interpretado, por enquanto ainda, né? Sem contar outra importância enorme para o achado endoscópico. Muitas vezes o adenocarcinoma ele é acompanhado de uma reação medular do estroma. Então, infelizmente, eu já vi vários casos, principalmente quando isso cai na mão de um hematopatologista, ele vai para o diagnóstico de linfoma e esquece que tem célula epitelial, principalmente anel de Sinetti ali no meio, né? E trata como malte, e na verdade é um adenocarcinoma com reação medular do estroma. Perfeito. Então, aí, novamente, acho que a ecoendoscopia tem valor. Perfeito. Bom, gente, mais uma vez, a gente já passou da hora, né? A gente normalmente termina às 7h30, são 7h33. Eu quero agradecer a presença de todos, eu quero agradecer também aos valiosíssimos comentários que foram feitos, né? Eu acho que realmente a gente aprende cada vez mais aqui. E eu quero desejar a todos aí um bom feriado, né? Principalmente aqueles que moram aqui em São Paulo, né? Que nós temos a comemoração da nossa capital aqui, São Paulo, da cidade de São Paulo. E quero desejar também a todos um bom fim de semana e que a gente vai se encontrar na próxima terça-feira. Então, um abraço a todos, muito obrigado.
Boa semana. Boa semana. Tchau, boa São semana. Paulo aí. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.